Fala aí galera, eu sou o T e só vale Custom Card. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui mais uma vez pra comentar um pouco com vocês sobre as novas cartas que virão para o joguinho em algum momento. Só que dessa vez não é da Main Collection, não é de Blazing Dominion, é mais uma vez uma leva de cartas da Limit Over Collection, que é uma coleção que vai trazer as cartas Full Art. Pois é, eu já comentei com vocês um pouco sobre o que eu acho, né, e um debate mínimo sobre esse tipo de nova raridade que a Konami vai lançar lá no OCG nessa coleção, e não é apenas que eles estão lançando cartas Full Art como reprint de cartas que já existem. Eles estão lançando cartas novas para decks de bonecos do anime. Então tem duas coleções diferentes, que vai vir uma para os protagonistas dos heróis, então Yugi, Jaden, o Yuma, Yuya, Yusei, essa galera, o Yusaku também, e do outro lado tem os rivais desses protagonistas. Então tá vindo suportes para cada um desses decks. E esses suportes não são apenas para encher linguiça, estão vindo boas cartas. E as duas rivais, essa que eles lançaram agora, é esculacho. Então eu quero fazer esse vídeo apenas para passar por cima e deixar registrado aqui no meu canal que eu comentei um pouco sobre essas cartas, mas eu quero fazer vídeos mais elaborados. E cara, como isso dá trabalho, gente. Eu tô gostando muito dessa nova dinâmica que eu tô trazendo pra comentar sobre coisas novas do jogo, né, sobre suportes novos, onde eu tento fazer uma contextualização, fazer a questão do deck caso eu não tenha vídeo prévio explicando o que o deck faz, e aí eu vou mostrar combos pra vocês. Esses combos, pra eu entender melhor o deck, eu é quem tenho que fazer, então eu passo facilmente uma hora e meia fazendo o combo pra cair num vídeo de 30 minutos, por exemplo. Então dá trabalho pra cacete. Imagina se eu tiver que dar uma olhada de novo nas 6 cartas de cada um dos decks que eles lançaram pros heróis e 6 cartas que eles fizeram pro deck de rivais, e ter que refazer os combos com essas novas cartas. Então eu quero fazer isso em algum momento, mas ainda vai demorar, tá? Vai demorar um pouquinho, mas eu quero comentar individualmente sobre cada carta em cada arquétipo, como eu já fiz com as cartas da primeira leva, né? Por exemplo, eu fiz um vídeo de Galaxy separado, um vídeo de Predaplant separado, então lá eu falei um pouco sobre essas cartas que eles lançaram em Overframe. Então eu quero fazer um vídeo desse aí em algum momento, tá? Falando sobre as cartas dos heróis que lançaram antes, né? E essas cartas novas dos rivais também. Mas isso vai ficar pra depois, é só pra eu me explicar aqui. Esse vídeo é pra fazer tudo junto e em algum momento eu quero fazer o vídeo separado sobre o impacto de cada carta no respectivo deck. Dito isso, vamos acompanhar essas novas cartas Overframe, o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela a Limit Over Collection The Hero and the Rivals é a coleção que vai lançar lá no OCG ainda em março, né? E aí vai demorar ainda pra chegar por lá, e pra gente, a gente vai ter algumas cartas, não essas novas, tá? Porque essa Limit Over Collection é uma coleção que não está programada para vir pro TCG por enquanto. Mas acho que na Heritage Collection nós já vamos ter reprints de cartas interessantes que já existem no TCG com Full Art. E aí muitas pessoas vêm perguntando quando eu posto algum vídeo dessas novas cartas, dizendo que acharam feias. Tem algumas que são feias, outras são muito bonitas, tá? Mas eu entendo que é meio escroto se a gente tiver a chance de ter essa carta apenas na raridade Full Art. Mas não, nós vamos ter a carta na Full Art e vai ter a versão dela como carta normal, dentro do quadro como vocês estão acostumados, tá? Então é importante deixar isso claro. A Konami tinha soltado uma leva anterior, que era a leva desses caras aqui, ó, dos rivais. Então o rival do Yugi é o Kaiba com o Blue Eyes. Esse foi o primeiro suporte de Blue Eyes que veio. Eu fiz um vídeo focado nesse cara, inclusive, tá? Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima se você ainda não viu, que eu comento um pouco sobre esse bicho, que ele é muito bom, porque ele pode vir com Seal. Eu nem mostrei no vídeo, né? No vídeo eu só mostrei o Kaiba Man, trazendo ele, que você busca com a engine e tal. Mas ele ainda pode vir com Seal, e ele é uma puta carta boa com o Magna, porque o Magna, o bicho, eu pego qualquer dragão na end, aí o cara fez o campo, você baixa o Magna, na end você pega esse bicho, ele vem da mão e destrói tudo. É uma puta carta absurda, o Magna vai ser banido em breve, tá? Isso, no OCG ele já é banido? Acho que não, né? Enfim, veio pro Cyber Dragon, que é o rival do Jaden, eles botaram o Zane, mas enfim, e aí veio esse Cyber End Dragon, que não é carta de Enable de combo, esse cara também não é Enable de combo, é carta de utilidade, e o Cyber Dragon também não é Enable de combo, é um boss pra fazer uma das dinâmicas que o Cyber Dragon é feito pra fazer, que é matar. Veio também esse suporte aqui pro Crimson Dragon, né, pro deck do Synchron. Sinceramente, essa carta eu nem li. Então, tá aí, nem li essa carta. Mas o Galaxy Eyes eu li, tá? E inclusive eu fiz um vídeo mostrando esse monstro e o novo Dark Mera, que também lá naquela Over Collection
veio também um novo Galaxy Eyes. Então eu comentei sobre esse cara aqui, o Photon Howler. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que eu comento sobre o impacto dele no Photon. E aí tem o Star Vivendo, que eu também comentei no vídeo para a Plant, e tem também esse Bow Reload Liberator Dragon, que eu confesso que eu não li ele ainda, tá? Mas enfim, essa tinha sido a primeira leva das cartas que eles soltaram por os rivais. Agora vieram mais novas cartas e maluco, se aqui você tinha cartas que, ok, são cartas interessantes, tipo, essa carta é boa, tá? Mas ela não é enable de combo quebrado, essa carta não é enable de combo quebrado, essa carta eu nem li, então eu não sei. Essa é um enable de combo muito bom, tá? Mas é só no deck de Galaxy. Esse bicho também é muito bom, mas não é enable de combo. E aí esse cara também é endboard. Mas o que eles tiveram de colocar endboard pros rivais na primeira leva, agora eles chutaram o balde e falaram, só pode enable custom card do cacete. É isso que eles fizeram aqui com essas novas cartas. Agora a gente vai falar sobre as novas cartas, tá? Então, para Blue Eyes, mantendo a pegada, eles lançaram essa carta pro rival do coitado do Yugi. E aí, mais uma vez, coitado do Mago Negro, porque eu fiz um vídeo mostrando pra vocês as cartas dessa coleção, nessa segunda leva, dos protagonistas. E dos protagonistas, beleza, que nós temos cartas boas sim, tá? Tem cartas boas sims no plural é foda, né? Mas é inegável que, pô, esse Kuriboh é muito esquisitinho com relação ao que poderiam ser essas cartas. O Mago Negro Full Art, ele é maneiro, mas o Mago Negro já é um deck tão deficitário que ele é um deck que poderia sim ter duas cartas boas. Eles fizeram uma carta mais ou menos, que é uma hand trap que tem o seu valor, tá? Muita gente comentou que esse cara, ele traz o Detonator Caribou, uma parada dessa. E esse Detonator Caribou, ele entra e nega o monstro do campo. Então ele é uma hand trap que entra da mão no turno do oponente e invoca alguém do deck que vai negar o efeito do monstro do oponente. O que é interessante, além dele poder invocar o Mago Negro e tal, mas ainda assim muito aquém do que poderia ser. Em contrapartida, o Blue Eyes está recebendo o Deep Eyes White Dragon de Blue Abyss. Ele é com um monstro de nível 10, então ele não é 5 pra virar o Spirit e tal, ele não é escalada pros teus 5 standard do deck, então teoricamente ele nem é feito pra sincrar, mas ele é sempre tratado como um Blue Eyes card. Isso aqui vai ter impacto na buscada de algumas cartas, você pode trazer ele do deck, se bem que você não vai querer, né? Trazer ele do deck com Sage, você pode buscar com Kaibaman, se for o caso, tá? Porque o Kaibaman, se você usar, você bane ele do cemitério quando você invoca um amarelo e busca um monstro Blue Eyes, esse cara trata com Blue Eyes, faz com que você busque ele, então de repente o Kaibaman vira Enable de combo agora, pra você fazer jogadas que pegam o Stunner 1, porque o efeito desse cara na mão é, você descarta ele e adicione um nível 1 Light Tunner do deck pra tua mão. Então, essa carta é muito boa, muito boa. É um bicho novo, Blue Eyes, que você descarta e pega um Tunner Light de nível 1. Light Tunner, né? Então, focando só no universo do Blue Eyes, ele busca as mesmas cartas que o Sage busca. Ele busca as mesmas cartas que a Wishes busca. Então ele pega o próprio Sage, ele pega a Maiden, ele pega o Kaibaman, ele pega o velho, o Master, né? Ele pega o Effective Valley, isso só no universo do deck. E ele pode pegar as pedrinhas dragões se você vier a usar. Mas ele é muito, muito bom, porque ele coloca uma camada de redundância positiva no deck, tá? Porque tem alguns decks que tem redundância negativa, que o jogo não vai pra frente. Ele coloca redundância positiva, o jogo vai pra frente com ele. E além disso, ele tem feito no cemitério que se um Blue Eyes Ritual e ou Blue Eyes White Dragon, né, o amarelo, é enviado pro cemitério, você pode escolher um deles, faz summon dessa carta do teu cemitério, e aí do cemitério ou da mão, e se fizer essa carta, o ataque dele se torna um monstro, o ataque do Blue Eyes amarelo, ele entra com 3.000 basicamente. Então, ele ainda volta do cemitério pra te ajudar a esporrar. E o que eu disse sobre redundância, como você tem uma buscada de nível 1 a mais como esse cara, significa que ele é nível 10, um Thunder 1 pode sobrar, e se sobrar um Thunder 1 você pode fazer o Synchro 11 Psyche, né, que se tributa para destruir todos os monstros do oponente, ou se tributa para destruir todo o Spell Trap do oponente. Então, você ganha acesso ao nível 11 que você não tinha antes. O que é bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Sem falar que se você faz um Synchro 11, do lado você pode fazer o Crimson Dragon, né? Spirit, que vira o Crimson, que mira o nível 11, que pode virar um Synchro 11, que o teu deck não acessa. Então, ele ainda te dá acesso a Synchros, que o teu deck normalmente não tem. Esse monstro é muito bom, tá? Muito bom. E o Blue Eyes, que já é um deck sólido, um deck muito bom com as cartas que ele ganhou no estrutural, e que tem qualidade de cartas muito melhor, uma sinergia com o Primate, muito melhor do que o coitado do Mago Negro jamais terá, acabou de ganhar uma carta bem melhor. As duas cartas que vieram pro Blue Eyes melhoram muito o deck em comparação com que as cartas de Mago Negro melhoram o deck. Porque esse Kuriboh aqui mano, assim, um desperdício de papel eles terem feito essa carta, pra falar a verdade, tá? Porque é o Kuriboh, é um monstro clássico, e a proposta dessa coleção, além de dar suportes bons pros decks
dos bonecos do anime é usar cartas clássicas pra tentar fisgar o público pela nostalgia nos personagens e dos monstros dos personagens. É basicamente isso. Nesse sentido, faz sentido. Mas por que não trazer um outro mago negro fudido? Por que não trazer uma maga negra maneira, tá ligado? Podia ser uma maga negra. Bota teta na porra dessa tela. Não acredito que eu tô reclamando de uma carta que não tem teta na tela, que o Kuriboh não tem teta. Mas eu tô. Podia ser uma maga negra que ia ter um efeito mais interessante e ajudar melhor o deck de mago negro, que é inacreditável que o deck de mago negro, que é um deck de protagonista do boneco que dá nome ao jogo, seja um deck ainda tão ultrapassado. Mas enfim, seguimos. A gente vai olhar agora a Future Fusion nova. Detalhe, eu vou fazer um vídeo separado de cada deck desse, tá? Depois eu vou fazer um vídeo de Blue Eyes mostrando como que essa carta melhora o deck. Por enquanto, vamos ficar só na teoria. A Future Fusion nova é essa spell contínua, e se você não sabe, ela é um hit train, né? Esse cara também ele é uma espécie de hit train, porque tem o Deep Eyes, né? Tem esse cara aqui, ó. O Deep Eyes, que é esse boneco, que ele interage buscando o ritual, né? Então, esse aqui é um hit train dele, teoricamente. E a Future Fusion nova é um hit train da Future Fusion, que é uma carta que, de fato, a gente vê o Zane usando em algum momento dentro do anime. Basicamente, é uma spell contínua que você ativava, mostrava o monstro de fusão, e aí você mandava os materiais de fusão do deck pro cemitério e invocava o monstro, né? Eu não lembro exatamente como que era o efeito dela, eu acho que a fusão entrava agora, entrava na hora que você ativava o Future Fusion, só que ele vinha zerado, uma parada dessa. Então você usava isso em N decks diferentes, podia ser no próprio Cyber Dragon fazendo o Chimera Tech, né? O Chimera Tech Trevas, que ele é feito com Cyber Dragon mais um ou mais Machine, você pode mandar quantas máquinas você quiser, ou você podia usar o Five Head Dragon, né, que era o monstro. Eu acho que a fusão você só invocava depois, mas os materiais você jogava na hora, eu acho que era isso. E aí você mostrava o Five Head Dragon, que é uma fusão que é feita com 5 dragões. Então você usava a Future Fusion no Chaos Dragon, que deixava você jogar 5 dragões do deck pro cemitério de graça. Era um Foolish pra 5 de dragão, era absurdo. Então é uma carta que, com o passar do tempo, a Konami baniu. E com o passar do tempo ela deu errata. A errata deixou a carta ruim, porque você ativa e você joga os materiais e invoca a fusão só depois, no próximo turno, mas não tem próximo turno, então é uma carta ruim. Essa aqui é um hit train da Future Fusion, então é a primeira carta que você ativa e funde material do deck, tá? Só que ela não é, ela é uma carta contínua, e aí se ela morre você destrói o monstro, se o monstro é destruído você mata ela. Mas agora, essa carta nova, o hit train da Future Fusion, que é uma carta problemática, porque invocava qualquer fusão, e mandava os materiais genéricos do deck, é o seguinte, ó. Quando essa carta resolve, você vai poder fazer fusão de um Light Machine. Light Machine, Fusion monstro do extra deck, usando monstros do teu deck, incluindo um Cyber Dragon. Então é pra amarrar mesmo no deck de Cyber, tá? Além disso, pelo resto desse turno, depois que a carta resolve, você não pode fazer summon de Machine. Quer dizer, você não pode fazer Special Summon, exceto de Machine. Então, você não pode nem invocar o Cyber Dark, tá? Toma cuidado aí que você não pode nem invocar o Cyber Dark, dependendo do estágio em que você ativa essa Future Fusion. Além disso, você não pode atacar, exceto com o monstro invocado. Se esse cara deixar o campo, você destrói o monstro é destruído, você destrói essa carta. Então, é isso. É uma Future Fusion agora focada no Cyber Dragon, porque você invoca Light Machine e tem que ter o Cyber Dragon envolvido. Tem uma fusão, que eu não sei qual que é o nome dela, mano. Deixa eu ver aqui. É Helve, eu acho que é... O nome dele é assim. Não é, cara. Light Machine. Deixa eu digitar Light Machine aqui. Esse bicho, ó. Esse monstro aqui é uma fusão que você usa no Cyber Dragon, porque ele é feito com 2 Light Machine, ó. E o efeito dele é que quando o oponente ativa uma spell ou efeito, você bane um Light Machine no teu cemitério, que você controla, ou 2 Light Machine do cemitério nega ativação. Então ele nega efeito de spell. Passar com ele e o Infinity no campo é interessante pro deck de Cyber, que é mais focado em OTK. Além disso, ele pega uma carta, qualquer carta do cemitério, na standby seguinte a que ele foi invocado. Então você tem a Future Fusion, que você pode fazer pra fundir Light Machine, você não pode fazer os Chimera Tech, tá? Então aquele problema de você jogar o Cyber Dragon e 1000 Machine do deck não existe, porque o Chimera Tech não pode ser feito aqui. É só Light Machine. Pega aí o DB, procura Light Machine, vê quais são os que existem e você vai poder fazer com esse cara. Se você for fazer uma fusão T0, você pode fazer esse maluco aqui. E aí você joga Cyber Dragon no deck pro cemitério, tá? Você pode fundir usando monstro da mão ou deck, incluindo o Cyber Dragon. Então depende do material, né? E no caso desse cara, ele pede 2 Light Machine. Então você pode jogar Light Machine. No caso, o Cyber Dragon amarelo, você pode jogar o Hearse, que busca um Cyber Dragon do deck, por exemplo. Depende de como você vai proceder. Mas é uma carta boa, trancada no deck. Mas é claro que ela foi feita pra fazer o Cyber Dragon End, né? O Cyber End Dragon, que é esse cara aqui, ó. Que é feito com 3 Machine com 2100 ou mais de ataque. Então, pega aí a lista de Machine que tem algum Machine bom que dá pra você enviar. E aí ele entra, paga metade da vida e busca um Limit Removal pra te ajudar a matar, porque ele bate furando, igual o Cyber End Dragon, né? E aí
ele pode fazer um segundo ataque durante cada batalha. É um bicho que te ajuda a matar e essa carta te ajuda a matar cada vez mais. Enfim, é uma carta interessante. Essa carta eu vou falar bem pouco dela, mas é o Red Dragon Arcfiend Chain. Tem cartas novas que vai vir pro Red Dragon em Blazing Dominion e as cartas são boas pra cacete. O deck vai ser relevante, tá? Essas cartas, essa aqui, não, essa é de rivais, né? Essa carta, teoricamente, é do Jack Atlas, né? Mas eu não sei se você faz ele com qualidade no deck de Red Dragon, pra falar bem a verdade. Não sei se você faz ele. Mas essa trap aqui, ó, ela cita o Red Dragon Arcfiend. Então, por causa disso, ela é buscável de N formas diferentes, né? E aí, como o boneco usa o Fiend's Chain, tem até cartas que é alguma coisa Chain, né? A Fiend's Chain clássica, que você ativa, mira o monstro do oponente e nega o efeito dele. E então é uma parada pra essa carta, pra esse deck. Eu acho que, como já tem suporte pra ele em Blazing Dominion, eles maneiraram a mão nesse suporte. Não fizeram Construct Card pra ele, tá? Mas enfim, o efeito é o seguinte, ó. Você pode ativar essa carta no turno que ela foi setada, por revelar um Red Dragon Arcfiend no teu extra deck. Então, tem ela, seta ela. O Red Dragon Arcfiend do extra deck vai permitir que você ative no turno que foi setada. Se ela tiver efeito de negação, ela é anti-Nibiru, porque você pode usar 3 dela, porque ela é uma carta anti alguma coisa. Você pode usar 3 off dela, porque aí você compra ela antes de começar a jogar. Seta ela e joga, porque se o cara ativar algum efeito, se essa carta negar, você mostra o Red Dragon amarelo do extra deck e ativa ela e nega o efeito do monstro do oponente. É esquisito isso aqui, tá? Mas enfim. Agora, qual que é o efeito? Ativa essa carta por revelar qualquer número de monstros na tua mão. E aí escolha effect monstro que o oponente controla igual o número de Tanners revelados mais 1. Então, se você não revelar nenhum Tanner, você já nega efeito de 1. Ele perde 100 de ataque para cada carta revelada, os efeitos são negados. Tá? Então, é uma carta que você vai usar pra negar efeito de monstro do oponente. Ela pode servir como board breaker, não pode, cara? Ela pode servir como board breaker. Você pode ativar ela indo segundo, seta ela, mostra o Red Dragon Arcfiend, flipa ela, mostra monstro na mão e tenta negar efeito de monstro do oponente que são interativos. Já força alguma coisa. E ela é contínua, vai ficar lá. Então, uma carta ok pro deck, tá? Achei interessante. Agora, esse cara é maluco, tá? O Galaxy é maluco. Lembrando que o Galaxy anterior já é maluco. Esse Neo Galaxy Eyes Photon Dragon Photon Howling, ele é bom pra caralho. Pra caralho. Ele vem invocando um bicho do deck e ele ainda tem efeito de taxar 3 pra negar o efeito de todas as outras face-up no campo atualmente. Ele é muito bom mesmo. E aí agora você tem mais um bicho muito bom. Esse Galaxy Defense Robot Orbital 7, eu imagino que seja o retrain do Photon Orbital, né? Que é esse cabo aqui, ó. O Photon Orbital. Tem o 7? Deixa eu ver. Eu acho que esse aqui, ó, Orbital 7. Caralho. Tem um bicho que é especificamente o Orbital 7, que parece muito mais com esse boneco, né? É exatamente esse boneco, na verdade. Não é o Photon Orbital. Que também parece, né? Mas enfim, foda-se. O efeito dele é o seguinte. Ele é um nível 8 Light Machine. O efeito é... Ele tem 2 mil de ataque, é claro, para ser tributado pelo Galaxy Eyes Photon Dragon. Você pode tributar essa carta na tua mão ou campo. Custo. Aí você vai pegar um Photon Monstro e um Galaxy Monstro do teu deck. Adicione um deles pra mão e mande o outro pro cemitério. Só que você não pode fazer soma por resto do turno, exceto de Light Monstro. Esse monstro é absurdo, tá? Absurdo, porque os 2 monstros que você pega tem efeito. O que vem da tua mão vai ser bom e o que vai pro cemitério é bom. Você pode pegar um Photon pra mão e jogar o Galaxy Emperor pro cemitério. O Galaxy Emperor volta do cemitério. Você pode pegar um Galaxy pra mão e jogar o Photon Jumper pro cemitério. O Photon Jumper triga e busca uma spell. E sem falar que você busca a carta que você quer do teu deck, né? Ele é muito forte. Esse cara é custom card do caralho, tá? E além disso, se um Galaxy Eyes monstro é special invocado no teu campo, qualquer Galaxy Eyes pode ser fazendo aqueles rank up idiota que o Galaxy Eyes faz. Você pode fazer somar essa carta do cemitério, mas bana quando ela deixar o campo. Esse cara é muito bom. E já tem jogada de FTK por causa da licença dele com uma carta. Já tem jogada de FTK com esse cara. Porque tem uma spell de Galaxy que ela dá 500 de dano pra cada Exceed Galaxy Eyes que você invoca. E no deck de Galaxy é bem comum você ficar botando um Exceed Galaxy Eyes em cima do outro Galaxy Eyes, em cima do outro Galaxy Eyes, em cima do outro Galaxy Eyes. A gente faz isso, dependendo das cartas que tem na mão, protegido de Nibiru por causa da counter, né? Da Tachyon. Então, esse monstro é broken, quebrado pra caramba. Ele é muito forte. Eu vou fazer um vídeo depois comentando sobre a vertente Galaxy usando esse deck. Ele é muito bom. Poder pegar um Photon e um Galaxy. Um vai pro cemitério e o outro vem pra mão. Ele ainda volta do cemitério como sendo um luz nível 8, ó. Conseguiu, Konami. Pra Galaxy, ela lançou 2 suportes absurdos. Absurdos, tá? Verdade seja dita, talvez ele seja um dos piores decks aqui. Ele é bom, mas talvez seja um deck com menos apego, assim, competitivo, talvez.
Então, talvez por isso ele deu... Não, o Mago Negro é o pior, né? Tá vendo, mano? O Mago Negro é muito pior e não recebeu as cartas. Ah, mas tem lá o deck do Tactical Trial, o Mago Negro que entra banindo um do cemitério. Ele é bom, de fato, ele é bom. O Magi Souls da Custom Card, ele é bom, ele é muito bom. Ele é como se fosse um circular, talvez, mas não é pensado pro Mago Negro essas cartas, entende? Esse aqui é o que eu acho. É quase como se não fosse pensado pelo mago para o deck de Mago Negro. É pensado para ter funções em outros decks que usam magos. Esses aqui não, eles são pensados para ser usados no próprio deck. E aí bufa muito mais o efeito da carta, porque é fechada no deck. E não feito pensado para ser genérico. Então, ele não vai ser quebrado só no Mago Negro. Ela tem que ser boa em outros decks. O Mago Negro tem suportes assim. Enfim, é um vídeo de Mago Negro essa porra, por acaso? Não, né? Seguimos. Então agora eu vou falar sobre o outro monstro. E aí o principal eu acho que é esse cara, que vai ser o melhor de todos, eu vou deixar pro final. Esse aqui é o Clearwing Synchro Dragon of the Four Heavenly Dragons, tá bom? Então, ele é um nível 7, então você vai fazer ele ao invés de fazer o Clearwing, o que ninguém faz Clearwing, né? Então, ele é feito com um Thunder mais um ou mais não Thunder, então ele é genérico pra vento, tá? Genérico pra vento não, ele é genérico, um Synchro 7 genericão. Quer um Synchro 7 genérico? Tá aí. Ele é sempre tratado como Speedroid. Interessante isso. Eu não sei se vai servir pra alguma coisa específica, eu confesso que eu não vou lembrar do efeito de todo filha da puta de Speedroid, mas eu acho que tem o Synchro 3, que você invoca um bicho do cemitério, não tem uma parada dessa? Speedroid. Tem um 5-3 que eu acho custom card também, mano. É esse cabo aqui, ó. Ele interage com ele, deixa eu ver. Ele entra, adiciona o Speedroid Spell Trap, e aí se todos os materiais estão no cemitério, você tributa e invoca os monstros. Não, ele não tem nenhuma interação. Enfim, eu confesso que eu não sei de cabeça qual tipo de interação que ele vai ter por ser Speedroid. Talvez poder ser revivido do cemitério em algum momento, mas tá aí, esse é o efeito dele. Agora, se ele é Special invocado, lembrando que o Clearwing é um monstro que ele nega efeito de monstro de nível 5 maior no campo. No campo, ele nega e destrói. É isso que o Clearwing faz, além de ganhar o ataque. Então, ele é um bicho que tem efeito de negação para monstros que tem nível, de nível 5 ou maior. O Crystal Wing veio para ser uma versão melhorada do Clearwing. Aí o Crystal Wing nega efeito de monstro at all, nega e destrói. E ganha o ataque. Mas o Clearwing é o monstro que era o dragão dimensional do anime do Yuto. É Yuto? Yugo, do Yugo. E aí ele tinha esse efeito, de negar o efeito de monstro no campo de nível 5 ou maior. Nega, destrói e ganha o ataque. Esse cara, ele não tem efeito de negação. Se ele é Special invocado, você pode destruir um effect monstro que o oponente controla. E se fizer, essa carta ganha ataque igual ao ataque do monstro. Beleza, dinâmica diferente. Pra que serve ele? Pra eu fazer Quick Synchro. Então, se eu fizer Quick Synchro dele, ele entra estourando, o que é interessante. É parecido com o efeito desse cara aqui, que é o Starving Venom, que eu também gostei muito desse tipo de interação, tá? É que a gente usa no Preda Plant pra fazer fusão Quick no turno do oponente. Então, quando ele entra, ele dá alvo em um monstro do oponente, zero ataque e nega os efeitos e o atributo se torna trevas. Beleza, ele não tirou o bicho do campo, mas ele entra no meio do turno do oponente e nega alguém. Ele entra no meio do turno e nega alguém. E além disso, ele tem outro efeito de poder fazer fusão usando o monstro do oponente. Então ele tira o monstro de lá depois e vira uma outra fusão. Esse cara tem efeito parecido. Se puder fazer Quick Synchro, ele entra e destrói um monstro do oponente e ganha ataque. Além disso, ele tem outro efeito, né? Quando o oponente tiver uma carta ou efeito, você não nega. E você pode Special Summon um nível 4 ou menor Wind Thunder da mão ou cemitério. E se ele tá feito, provavelmente você vai ter jogando Speedroid. Um nível 4 ou menor Wind Thunder do teu cemitério. Mas os efeitos são negados. E imediatamente, depois que o efeito resolve, você pode Synchro Summon um Wind Monstro. Interessante, porque ele pode... Se você consegue fazer Quick Synchro dele, ele vai entrar, destruir o monstro do oponente... E se tiver um nível 1 no cemitério, de vento, é claro, você pode reviver esse nível 1 e pelo efeito do Clearwing, ele vira o Crystal Wing, que vai ser uma negação que vai ficar pra depois. Mas é mais um monstro na dinâmica de jogar no turno do oponente. Eu achei ok, mas nada de muito quebrado, tá? Mas o Clearwing... Interessante, né? Ah, eles vão lançar todos os dragões. Porque nós temos... Será que eles vão lançar o Exceed também? Vão, né? Porque os dragões dimensionais é o Odd Eyes Pendulum Dragon, o Starving Venom Fusion Dragon, o Clearwing Synchro Dragon e o Dark Rebellion Exceed Dragon. Para os heróis, já veio o Odd Eyes e já veio o... Só, né? Só veio o Odd Eyes. Agora, para os rivais, veio o Starving Venom e agora veio o Clearwing. O que não faz sentido, né? Porque para todos eles lançaram só uma carta que é duas cartas diferentes pro mesmo personagem. Aqui não, ó. Eles lançaram duas cartas pra Blue Eyes, que é o mesmo personagem, o Kaiba. Duas cartas pra Cyber Dragon, o mesmo boneco, o Zane. Duas cartas pra Red Dragon Arcfight, o mesmo boneco, o Jack Atlas. Duas cartas pro mesmo boneco, né?
que é pro Kaito de Exceed. Agora, na hora de chegar no rival do Yuya, que é do anime do pêndulo, eles lançaram o bicho de fusão, que é do Yuri, e agora eles lançaram um Synchro, que é do Yugo. Então, como eles já lançaram para os heróis o ODIs do Yuya, eu acho que quando eles forem lançar mais uma leva para os heróis, eles vão lançar essa versão Exceed, né? Uma full art do Exceed, Dark Rebellion Exceed Dragon. Aí eu acho que fecha nos dragões dimensionais. Então, enfim. Mas só pra deixar claro, tá? Que esse suporte de rivais aqui, ó, não é do mesmo boneco. Esse e esse não é do mesmo boneco. Ah, é a contraparte, beleza, mas não é o mesmo boneco. É personagem diferente. Por fim, nós temos essa carta aqui. Essa carta eu acho que eles exageraram, tá? Aqui eles exageraram. Por quê? Fizeram um Rocket Barrage, que é esse monstrinho aqui. E caralho, maluco, eles já lançaram suporte novos pra Rocket. Olha a minha frustração com o Dark Magician de novo. Eles já lançaram suporte agora pra Rocket em Burst Protocol. São suportes muito bons mesmo. E lá eles lançaram o Boreal Shroud, que é um Link 5, e aqui eles lançaram mais um Link 4 pra ele, né? Eles lançaram o Topologic Link 5, então tem mais Link Rocket, e agora eles lançaram mais... Caralho, podia ter escolhido outro rival pra essa box, de verdade. Podia ter escolhido o Ignista, tá? Podia ter escolhido o Ignis lá como rival pra dar suporte pra Ignista. Seria melhor, mano, que lançar pra Rocket. Caralho. Ah, Grill, vai se fuder. Ah, mas eu quero. Foda-se. Já recebeu o Embush Protocol, irmão. Fica na tua, ó. Baixa a bola. Tá ligado? Baixa a bola. Eu sei que você acha que aguenta mais rola, mas não precisa, não. Deixa a rola pros outros, filha da puta. Enfim. Eles lançaram o Rocket Barrage, que nada mais é do que um circular pra Rocket. Puta merda, circular pra Rocket. Eu vejo, de vez em quando eu vejo gente falando, mano, que o bagulho com o circular é exagerado, porque o circular só é bom porque ele joga o Sigma no deck pro cemitério. Sim, a carta foi pensada pra isso mesmo, sim. E aí o bicho vem do cemitério e ele busca uma carta. Ele é absurdo. E não tem como interagir com ele direito. Jogar monstro do deck pro cemitério que vão fazer efeito, por não ter restrições de ativar o efeito por ser enviado como custo, é absurdo. E ele vir por special da mão sem poder tomar nada, é absurdo. Se fosse parte do efeito, seria menos quebrado, porque você poderia dar Ash Blossom nele. Aí o custo não seria pago e ele ficaria na tua mão. Seria muito melhor. Mas é quebrado porque joga como custo. Foda-se que o circular só é bom por causa do Sigma. Por causa do Sigma que fizeram o circular, entendeu? Senão não teriam feito. Aqui é parecido. Eles fizeram um Rocket que tem um efeito que você pode mandar um Dark Dragon, qualquer Dark Dragon deck pro cemitério, exceto de um nível 5. E aí você faz sombra desse monstro da tua mão. Só que, olha só, você não pode fazer sombra desse deck exceto Dark. Legal. Qual o monstro que eu posso jogar? Halter. Você vai jogar o Halter. E isso é, porra, quebrado, mano. Quebrado. O Halter, que é o monstro que eu jogo jogando de Dragon Link genérico, eu faço o Romulus, que pega Ravinha, pra eu jogar o Halter pra pegar Rocket. Agora eu tenho um Rocket que joga o Halter como custo. E o Halter, quando cai no cemitério, de qualquer forma, tá? Não é só por efeito. Se ele cai no cemitério, você adiciona um Rocket monstro deck pra mão. É quebrado esse monstro. Porque o monstro que ele joga é muito bom. Puta merda. Além disso, ele tem 8 efeitos, é claro, né? Lembrando que o Rocket recebeu suporte em Burst Protocol e recebeu um link novo incrível em Blazing Dominion, que eu já fiz vídeo no canal comentando sobre esse suporte de Rocket, né? Os dois. O segundo efeito é que quando um Link ativa um efeito que escolhe essa carta, pô, efeito de Rocket, interessante. Você destrói o Barrage e faz summon de até um Rocket monstro de cada lugar. Um da tua mão, um do teu deck, um do teu cemitério e ou do banimento. Ele não tem que fazer de todos os lugares, não. Tem que fazer do quanto você puder. Porque se fosse de todos os lugares, obrigatoriamente, pelo menos, ele ia ter efeito de invocar 4. Mas ele poderia invocar 4, ele poderia invocar um só se pudesse invocar 4, só se pudesse invocar todos. Então teria que ter algum Rocket banido. Seria mais difícil, porque teria que trazer um Rocket da mão, um do cemitério, um do banimento e um do deck. Mas pra fazer o efeito, tinha que invocar todos. Não é assim não. Ele, além de ser um circular, que vem da mão jogando um Halter, que busca um Rocket no campo, quando você der alvo nele, e você vai dar tranquilo, porque o Link de Blazing Dominion te ajuda a fazer isso, enquanto constrói um monte de play, ele ainda pode fugir, destruindo ele mesmo, e fazer summon de um monte de Rocket. Ah, mas só tem um Rocket no cemitério. Tá bom. Foge e invoca o Rocket do cemitério. E do deck, porque vai ter Rocket no deck. Eu posso invocar só do cemitério e do deck, olha só que triste. Mas eu tenho um na mão, então beleza. Eu invoco, que o Halter buscou, né? Eu invoco um Rocket da mão, do cemitério e do deck. Tem um banido, então é da mão, do cemitério, do deck e do banimento. Esse bicho aqui, eles pesaram a mão, mano. Isso aqui é completamente desnecessário, fora de controle. É o tipo de carta que parece que eles estão fazendo pra tentar empurrar um deck no meta, sabe? Tipo assim, não tá suficiente, eu vou quebrar mais ainda. Esse monstro é insano, insano, fora de controle. Muito forte mesmo, tá? Então,
Tá aí, essas são as cartas para os rivais que eles lançaram e em breve eu pretendo fazer um vídeo focando em cada um desses decks e o impacto dessas cartas no respectivo deck, tá? Por hora é basicamente isso, vamos almoçar, valeu, falou e até mais. Tchau.